Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal, como você sabe, existe como ferramenta de estudo e pesquisa para você, estudante do ensino público. E o nosso objetivo é dinamizar o ensino público, expandir o seu nível de conhecimento, seu nível crítico e intelectual, tanto para a sua vida acadêmica como a sua vida pós-acadêmica. Possa ser que dos seguidores aqui do canal saia algum líder político para o futuro, algum líder social, alguém com visão crítica. É possível, sim. O ensino público do passado formou muitos líderes. E esses líderes foram tão perigosos para a sociedade que chegou-se à conclusão que era necessário sucatear o ensino público. Posso citar aqui exemplos como Gil, Caetano, Glauber Rocha, Chico Buarque, que eram vozes ativas no período ditatorial civil-militar brasileiro, e com suas ideias e com suas críticas sociais, eles promoveram movimentos contra a ditadura. Isso só para deixar um exemplo. Entre tantos outros, o Marighella também. Então, o ensino público ele tinha esse caráter de formar um ativo social. E por esses e outros motivos, o ensino ele foi negligenciado, ele foi sucateado. E hoje se valoriza mais o ensino privado de uma escola tradicionalista. Então, o objetivo principal do sistema de ensino Monte Carlo é isso: formar o cidadão do futuro. Mostrar que é possível você de classe baixa, você da periferia, com um pouco de esforço, alcançar os seus objetivos, a ocupar espaços de destaque. E por que não ocupar o espaço da elite? Essa elite formadora de opinião que está no Congresso, que entendem de direito, entendem de leis, são detentores do poder econômico, então eles fazem suas leis para benefício próprio, nada em benefício à população. E o que fazem são apenas migalhas. Hoje nós vamos inaugurar o nosso módulo de geografia. Por que eu demorei tanto? Porque por conta da interdisciplinaridade. A geografia ela bebe muito da fonte da história e vice-versa. Então eu precisei avançar o módulo de história até chegar ao período moderno, quando nós íamos começar a estudar Brasil, do período colonial e assim por diante, para então entrar em geografia. Porque, por conta dessa interdisciplinaridade, nós íamos precisar nos se familiarizar primeiro com história, para então entrar em geografia. Tá? E para essa aula inaugural, nós vamos falar sobre os primeiros habitantes, né, do território brasileiro e como esse território ele foi invadido pelos portugueses. Muito daqui pode parecer repetitivo por conta do conhecimento que você já tem em história, mas o assunto em si ele tem várias interpretações e vários pontos de vista. Então, esse assunto que você viu em história, agora você está vendo por uma ótica geográfica, você está vendo pelo entendimento da geografia. Então, vamos lá. Quando chegaram ao território brasileiro, os portugueses encontraram aqui diversos povos que habitavam esse espaço, né, já há milhares de anos. E ao longo dos séculos, esses povos tinham acumulado importante conhecimento do meio ambiente, especialmente do clima, do solo, vegetação, fauna. Os povos indígenas ocupavam praticamente todo o território brasileiro, principalmente os tupis. Eles habitavam a maior parte da Amazônia, a Mata Atlântica, o litoral.
e a parte oriental da Caatinga e do Cerrado. Entende-se que os tupis eram os mais populosos e foram os povos com que os portugueses tiveram o primeiro contato. A Amazônia era habitada também pelos povos tucano, aruaque, caribe, e outro grupo importante foram os Ijê, que ocupavam o sul da Mata Atlântica e grande parte do Cerrado. Isso só para deixar alguns exemplos de como era imensa a maioria dos indígenas que se dedicavam à agricultura, à caça, à pesca. Poucos eram nômades e eles com certeza eram autossuficientes. Essa autossuficiência promovida pela própria natureza, eles viviam da natureza. Diferente dos incas, dos astecas e dos maias, que criaram uma hierarquia social, os indígenas não, eles viviam num sistema de comunidade. Tinham suas divergências por conta da etnia, mas em súmula era a convivência coletiva que era a via de ordem. Seu cotidiano estava ligado à obtenção de alimentos, à guerra entre outros povos diferentes, né, de suas etnias, porque assim como o africano, o indígena também não é uma coisa só. Na África você não tem uma coisa unificada. A África são vários países, cada país com uma etnia diferente, assim também era a população indígena. Chega dessa ideia de que achar que índio é tudo uma coisa só. Eles viviam também à procura de armas, a fabricação de armas, né, instrumento de caça, pesca, agricultura, a construção de moradia, a realização de rituais, cerimônias, festas. Essa ideia aqui, procura de armas e instrumentos, foi o que chamou o interesse dele para o europeu, que o europeu possuía algumas coisas de que eles não dispunham e que automaticamente eles associaram aquilo ao seu trabalho, eles poderiam usar aquilo ali para exercer suas atividades. E essas atividades variavam apenas conforme a idade e o sexo, pois não havia diferença social e entre eles não existia a noção de propriedade particular. As terras e os frutos do trabalho cabiam igualmente a todos os membros do grupo. Haja vista essa forma de administração social, né? Visando o coletivo. Essa organização harmoniosa dos povos indígenas foi duramente agredida e transformada pelo processo de colonização. Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, cerca de 85 milhões de nativos foram massacrados pelos europeus em menos de 200 anos. As terras chamadas devolutas são aquelas não sendo próprias nem aplicadas ao uso público, não se incorporam legalmente ao uso para fins econômicos e, de maneira geral, são terras sem documentação. Se são terras sem documentação, afinal, como surgiram as propriedades no Brasil? Tendo isso em vista, tentar explicar o que são essas terras devolutas e como o Estado Nacional hoje administra essas terras. Com a invasão das terras brasileiras e sua apropriação por Portugal, as leis que aqui passaram a vigorar eram leis portuguesas e, inicialmente, o território nativo era propriedade pública da coroa portuguesa. Assim, os monarcas portugueses começaram a conceder terras como capitanias hereditárias. Para mais detalhes sobre o sistema de capitanias hereditárias, vai lá na nossa playlist de história, tem lá assunto detalhado sobre esse tema. E, de certa forma, a coroa abria mão de suas terras e as entregava a donatários, que passaram a ser o verdadeiro governo naquela porção de espaço territorial a eles destinadas. E o sistema de capitanias hereditárias falhou porque não era economicamente viável para a maioria dos donatários. Já na administração de Martim Afonso e Tomé de Souza, os governos gerais passaram a ter a função de distribuir terras, chamadas então de cismarias,
que aí já é um outro sistema de distribuição, tudo isso com o objetivo de fazer a, a colônia portuguesa produzir e também para a defesa do território, e eram propriedades concedidas a pessoas que supostamente tinham visão empreendedora, onde na verdade esses arrendatários, né, eles valiam-se da condição de aparentamento, eram amigos ou mesmo sócios do governo geral, e as Seis-Marias deram origem aos latifúndios brasileiros de proporções gigantescas. Tudo isso que eu tenho falado aqui de administração portuguesa e uma forma de se instaurar uma legislação administrativa, basta você transferir com suas ressalvas para o sistema político atual. Se você observar o contingente de Brasília hoje, dos nossos políticos, são todos, para não dizer todos, ou a sua maioria, descendentes desse sistema colonial aqui. Foram pessoas do latifúndio, pessoas de famílias de destaque que entraram na política e que lá criaram seus filhos, seus netos, seus bisnetos e estão lá até hoje. E essa farta distribuição de terra chegou ao fim em 17 de junho de 1822, quando o príncipe regente Dom Pedro estabeleceu decreto que não aceitava qualquer distribuição até a convocação de uma constituinte. E Dom Pedro ele percebeu com essa rede de afiliação, né, que as terras elas não estavam sendo distribuídas de forma justa e não estavam tendo como principal objetivo o progresso da nação. Então, ele interrompe essa distribuição e diz que só retorna a distribuir terras após a convocação de uma constituinte. Ele precisava estar a par do que estava acontecendo. E dessa data em diante, a legislação brasileira de terras baseou-se no critério de ocupação ou uso capião, que é o modo de adquirir propriedade imóvel pela posse pacífica e ininterrupta de caráter produtivo ao longo de um determinado tempo. É quando você adquire um imóvel não pela compra, mas pelo uso e benefício dele. E em 1850 surgiu um conjunto de leis de terras que permitia ao governo conceder gleba semelhante somente na faixa de 10 léguas da fronteira dos países vizinhos, para incentivar a ocupação e garantir a posse desses territórios para o Brasil. Nesse ponto aqui, a doação e as leis, né, que permitia conceder terras, dentro dessa faixa de 10 léguas, uma légua corresponde a 4.200 quilômetros, da fronteira entre os países. Isso aí já o governo pensando numa estratégia de defesa territorial, já que as fronteiras do Brasil são imensas e o governo não poderia estar em vigilância em todas essas fronteiras. Então, conceder terra para uma população para que ela cuidasse da fronteira era de custo-benefício para o governo. E durante a fase republicana, aquelas terras chamadas de devolutas passaram a ser controladas pelo Estado membro da nação. Portanto, os governadores adquiriram o poder de distribuir as terras. Então, por isso, hoje tem uma polêmica muito grande quanto à distribuição, quanto ao reconhecimento das terras nativas para os povos indígenas e tal, porque cada estado ele tem a sua forma de interpretar essa questão da lei de terra. E até hoje, muitas regiões do Brasil predominam a bandeira jurídica sobre a posse de terra. É aquele momento em que você não pode ocupar uma terra porque está em processo jurídico. E muitas terras foram adquiridas com títulos falsos. Ou os sucessivos governos já não têm mesmo nenhum cadastro com as dimensões reais desses espaços. Isso tudo entende-se que é proposital para dificultar cada vez mais a distribuição de terra. Você não precisa de muito esforço para entender isso, basta você pegar da sua cidade o seu carro e fazer uma viagem pelas rodovias federais, uma a uma outra cidade, por exemplo, você de São Paulo, pegar aí seu carro e pegar uma rodovia federal e ir até o Rio de Janeiro, você pode observar muito espaço que poderia ser aproveitado,
muito espaço que poderia ter ali um projeto social, por exemplo, de habitação e agricultura familiar, mas que não é utilizado por conta desses impedimentos jurídicos, porque são terras que não se tem a demarcação, são terras que estão em processo, que estão em protesto, são terras que as divergências estaduais elas impedem, né, as suas distribuições, e no fim de tudo o próprio Estado, o próprio governo não tem um registro cadastral dessas terras. Então não se sabe nem de quem são. E, consequentemente, não se pode invadir pelo fato de estar em processo jurídico. Constata-se desse modo a existência de milhares de quilômetros quadrados de território brasileiro em que a propriedade pode ser questionada. Considerando-se a existência, na verdade, de milhões de trabalhadores rurais sem terra, tal situação cria um clima de instabilidade constante e pode levar, como de fato levou, a várias crises, né? Porque é uma terra que está parada, que pessoas que querem trabalhar para sustento próprio, sustento de suas famílias, não têm posse dela por causa desses embargos jurídicos. Haja visto o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e etc. E aí, quando eles identificam uma terra que poderia ser aproveitada, ou ela tem um embargo jurídico, ou ela já tem um dono que nunca se apresentou, na verdade. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar os conteúdos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, torne-se inscrito. E vamos juntos dinamizar o ensino público e levar conhecimento dinâmico para todos os estudantes e os curiosos, né, das matérias de humanas. Digo curiosos porque eu também fui um curioso de humanas. Eram as matérias que eu mais me interessava na época do colégio, por uma questão de curiosidade. Fiquem todos bem e até uma próxima.